Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje uma noite especial, noite de ceia. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido. E depois nós vamos estar orando para iniciar o culto, amém? Que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é um texto conhecido. No capítulo 11, o versículo 23 e 24, eu vou estar lendo. Que é uma instrução de Paulo à igreja de Corinto, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Amém? Então a ceia é um memorial, a Santa Ceia é um memorial. Então Paulo está passando a instrução aqui para os irmãos que se encontravam em Coríntios, porque eles estavam em dissensão, eles estavam divididos, estava meio bagunçado, né, a ceia. Quando eles se reuniam para fazer a ceia, um comia na frente um do outro, né, às vezes um comia demais, outros ficavam sem comer. Então eles tinham perdido a noção, né, real, qual era o verdadeiro sentido daquele encontro. Então Paulo, ele fala para eles: ó, isso é um memorial. Então começa a ensinar para eles como deveria ser feito. Então Paulo começa a falar para eles, se nós voltar um pouquinho antes aqui nesse texto, que não era isso o sentido de estar lá comendo, né, se fartando, não era isso. Então a visão deles era totalmente errada, estava se perdendo. Então Paulo começa a ensinar para eles qual era o real sentido da ceia, o real sentido desse encontro, né? Era um memorial. Um memorial o que é? Aquilo que te traz a memória. É algo, alguma coisa que você olha que te traz a memória. Quando você está em casa e olha para um objeto, né, para alguma coisa da tua infância, te traz algo à memória, não traz? Sempre traz alguma coisa à tua memória. E é assim com nós. Quando a gente olhamos para algo, para alguma coisa, sempre traz, né, alguma lembrança, o passado, a infância, momentos difíceis que passamos. Então Paulo, ele fala que a ceia era um memorial, eles tinham que lembrar, quando olhasse para esse momento, que quando ele fala que Jesus partiu o pão, né, que foi entregue, que foi partido por vós, ele está dizendo que ele se entregou, foi entregue. Então a ceia é um momento no qual eu olho para a cruz. Quando eu estou ceando, é como se eu estivesse olhando para a cruz e lembrando do sacrifício de Jesus. Toda vez que eu paro para meditar nesse texto, e eu não faço isso só no momento de ceia, é em todos os momentos da nossa vida. Quando eu estou diante de uma tentação, de uma dificuldade, de algum obstáculo, uma adversidade na minha vida, eu lembro do quê? Da cruz. Então vem à minha memória a cruz. É como se eu estivesse olhando para a cruz, é como se eu tivesse me teletransportado para aquele momento onde os seguidores de Jesus estão ali, vendo o momento da crucificação. É como se eu estivesse no meio deles e olhando para a cruz. E aí começa a me bater um constrangimento. Aí eu começo a pensar: era para mim estar ali. Aí começa a vir um constrangimento, né? A gente vai entristecendo. Então é esse o sentido dessa reunião, desse memorial. É olhar para a cruz e lembrar que era para mim estar naquele lugar. E aí vem esse constrangimento, vem arrependimento. E automaticamente vem um perdão. Então é esse o sentido que Paulo está passando para a igreja de Corinto. Que eles viessem se constranger, não fosse para ali para se encher, para comer. Não, era para lembrar de Jesus, do que Ele fez por mim e por você. Então que essa noite nós venhamos ter esse sentido, esse sentimento de constrangimento. Como eu falei, eu faço isso todo instante da minha vida. Quando vem algo, alguma dificuldade, eu lembro: não, Jesus morreu por mim, eu não posso fazer isso. Aí vem esse constrangimento. Amém?
Que essa noite nós venhamos trazer à nossa mente essa cena, esse momento, e lembrar que houve um sacrifício, houve um preço pago para que nós estivéssemos hoje aqui. Que isso aqui não é só uma reunião, só um culto. É muito mais que isso. É uma lembrança. E pela fé eu consigo enxergar isso. Pela fé eu consigo enxergar o que Jesus fez por mim. Amém? Vamos orar? Convido a igreja a se colocar de pé. E peço que a igreja orem comigo. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Estamos aqui, Senhor, nessa noite especial para lembrar e trazer à nossa memória, meu Deus, o sacrifício, o preço que foi pago por nossas vidas. E sabemos muito bem, Pai, que nós não merecíamos isso. Mas o Senhor, no seu grande amor, na sua grande misericórdia e graça, fez isso tudo por nós, Pai. Obrigado, Deus. Nós sabemos que nós somos seres limitados, Pai, e que por mais que nós nos esforçamos, às vezes nós não conseguimos, Senhor, atingir e alcançar a verdadeira adoração. Mas nós te pedimos, Senhor, essa noite que o Senhor venha limpar nossos corações, nossas mentes, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha nos tomar, meu Deus, para que nós possamos, um coração puro, mente aberta, a visualizar, Senhor, esse sacrifício, esse amor que nos constrange. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Se você quiser continuar de pé, nós vamos declarar que o Senhor é bom. E eu espero que você realmente sinta a bondade de Deus sobre você. A cada momento que passa, a cada manhã, a cada acordar, a cada adormecer, a bondade e a misericórdia está sobre você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Oh, te louvamos, Rei da Glória. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, diga, eu cantarei de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, a tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Oh, aleluia. Em todo tempo
essa semana uma postagem no Instagram que diz: eu dou todos os dias motivos para que Deus me abandone, e nenhum dia Ele me abandonou. Por mais que nós demos tantos motivos para Deus nos abandonar, para Deus nos deixar, para Deus não nos querer mais como filhos, a cada dia a sua bondade, a sua misericórdia está sobre nós, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, Ele está o tempo todo conosco. Mesmo sem merecer, Ele está sobre nós. Aleluia, Ele é fiel a todo tempo. És fiel em todo tempo. Diga, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode aplaudir a esse Deus. Te adoramos, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno, Pai. Tua presença
Deixe ser atraído pela presença. Deixe ser atraído pela doce voz que queima em seu coração. Aquela voz que arde. Aquilo que te convence de todo pecado. Deixe ser atraído por Ele. Não resista, não resista. Ele está nesse lugar. Rei, o grande Rei te chama. O grande Rei te chama. Deixa essa chama arder. Deixa essa chama arder. Cada vez mais. Ele te chama, Ele te chama. Deixe ser atraído pela voz, pela presença. Ouça, Ele fala contigo, Ele fala contigo. Ouça a voz do seu Criador. Ouça a voz do seu Mestre. Ele te chama, Ele te espera. Ele quer queimar de novo. Ele quer arder de novo em seu coração. Deixa o Espírito ministrar sobre o seu coração essa noite. Oh, nós oramos para que o Espírito venha ministrar, venha te convencer, venha te curar, venha restaurar. A presença do grande Rei está aqui. Deixe ser atraído, deixa queimar. Ele te chama. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu não me vejo sem a tua presença, Deus. Atraído pela tua presença. Eu não me canso, não me cansarei da tua presença. Atraído pela... Ei, quem deseja ser atraído pelo grande Rei, cante bem alto. Eu não me vejo, Senhor. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Que a sarça pegou fogo, não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Tu és santo, tu és adorado aqui, Jesus. Oh, nos atrai pra mais perto, nos atrai pra mais perto, Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Cante isso a Ele. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Diga bem alto. Quero ir mais. Leva-me mais perto.
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, onde eu te encontro, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Pega as suas mãos e cante. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade, ela é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. A tua voz ecoa. Eu quero ir mais fundo. Peça isso, Rei. Peça isso, Rei. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. A paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar-se, por gentileza. A ceia do Senhor tem este poder de atingir 3 pontos da história: passado, presente e futuro. Porque toda vez que nós participamos no presente, esse memorial nos lança para o passado. Lembramos do que Ele fez na cruz por nós. Mas também quando participamos do presente, não só lembramos no passado, mas olhamos para o futuro e lembramos que Ele ressuscitou. E nós lembramos da morte dEle até que Ele venha nos buscar. Este
é o grande memorial da ceia do Senhor. Que bom que nós tivemos, ainda alcançamos mais uma oportunidade de participarmos deste memorial. Porque esquecemos tão fácil das coisas. É fácil a gente esquecer daquilo que Deus fez por nós. Quando tudo fica bem, a gente tem uma facilidade de esquecer daquilo que Ele fez por nós. Parece que nos tornamos independentes. E muitas coisas podem nos roubar daquilo que é mais importante para as nossas vidas, que deveria estar em primeiro lugar, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela acrescenta fé nos nossos corações. Estar aqui todos os domingos ouvindo a palavra de Deus é momento que a gente alimenta a nossa fé, o desejo de continuar caminhando e se lembrando daquilo que Ele fez por nós, porque Ele tem promessas para aqueles que não iremos esquecer. E o fato dele ser fiel não é desculpa para a gente ser infiel. Tá? Nós temos que permanecer fiel até o fim. João capítulo 6, versículo 48. João capítulo 6, versículo 48 vai falar de um sermão de Jesus. E no final desse sermão, João vai falar que muitos dos seus discípulos o abandonaram, foram embora. E eu espero que vocês não nos abandonem esta noite, tá? Que vocês permaneçam. Porque Jesus vai falar de vida eterna. E nós estamos aqui porque nós cremos na eternidade, amém? Nós cremos que Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E quando os séculos se consumassem, Ele levaria para a eternidade. João 6, 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhe disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Amém? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você sabe o que é comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? Se eu perguntasse para você,
o que é comer a carne de Jesus? O que é beber o sangue de Jesus? Você saberia responder? Ou você ficaria escandalizado como os judeus ficaram? E após esse discurso, eles disseram: duro é esse discurso. Como este homem nos pede para comer da carne dele e beber do sangue dele? E viraram as costas para Jesus e o abandonaram. Este sermão, Jesus estava falando sobre a sua palavra, sobre o poder da sua palavra. Esse sermão fala sobre a importância da palavra de Deus. Eu não sei o que as pessoas têm comunicado para você. O mundo tem comunicado muitas coisas. Nós vivemos na era da comunicação, a era da internet. Todo mundo tem alguma coisa para comunicar. Todo mundo tem alguma coisa para comunicar aos seus ouvidos. Mas eu quero dizer para vocês que só a palavra de Deus revelada pode mudar o seu coração. A palavra de Deus revelada é totalmente diferente da palavra comunicada. Porque você pode receber uma comunicação a respeito da palavra de Deus, mas se Deus não revelar aquilo no seu coração, vai ser só mais uma palavra comunicada e vai se perder um vento. E não vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, o seu modo de pensar. Porque se Deus não revelar aquilo no seu coração, você pode ouvir todos os sermões do mundo, mas aquele só vai ser mera comunicação. Quando Pedro tem uma revelação que Cristo era o Filho do Deus vivo, a Bíblia Jesus falou que foi Deus que revelou no coração de Pedro. Porque ele não chegou diretamente para os seus discípulos e disse assim: ó, que vocês dizem que eu sou? Não, primeiro ele perguntou: o que é que as outras pessoas estão falando que eu sou? O que é que as outras pessoas estão comunicando para vocês a respeito de mim? O que é que o mundo tem comunicado para vocês o que é que eu sou? E eles disseram: eles têm comunicado que tu és Jeremias, João Batista, Elias, um dos profetas que ressuscitou. Jesus olhou para eles: sim, é isso que o mundo tem comunicado para vocês, mas eu quero perguntar: o que é que Deus tem revelado no coração de vocês? Quem eu sou? Porque o que vai fazer a diferença é que Deus revelou no coração, o que a palavra de Deus vai revelar no coração de vocês, quem Jesus é. Porque você pode formar vários Jesus no seu pensamento. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não importa o que os outros estão comunicando por aí, não importa o que os outros estão pensando por aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque se Deus está perguntando para você quem Ele é porque tem muita gente dizendo aí coisas que Jesus não é. E ele diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, não foi homens que te comunicaram, não foi o mundo que te comunicou, porque foi o Pai que te revelou, Pedro. O Pai te revelou, e se foi revelado pelo Pai, isso ficou impregnado no seu coração, Pedro. João Batista teve dúvidas sobre Jesus, sabia? Ele não ficou incrédulo a respeito de Jesus, mas ele teve dúvidas a respeito de Jesus. Ele manda perguntar para os seus discípulos. Manda os seus discípulos perguntar para Jesus. Manda perguntar para Jesus se é Ele mesmo que a gente deveria esperar, ou nós devemos esperar outro. Interessante. O precursor de Jesus. Aquele que nasceu com um único propósito: dizer para as pessoas que Jesus estava vindo. Já está no meio de vocês.
Aquele que veio para dizer assim, ó, eis, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o Messias prometido. Ei, olhou para os discípulos deles e disse assim, não olhe mais para mim, olhe para ele. Que eu diminua e ele cresça. O meu ministério foi esse. Mas agora João Batista está preso, condenado à morte, e o ministério de Jesus está fluindo. Jesus está curando pessoas, está pregando, curando cegos, coxos, aleijados, e pregando aos cativos. E João Batista pensa assim, manda perguntar para ele, porque tem muita coisa, o mundo está comunicando na minha cabeça, que parece que tem coisa errada. João Batista começou a receber as comunicações do mundo, estão comunicando que está tudo bem, mas eu estou aqui preso, comunica para ele, por que eu estou preso? E quando os discípulos chegam e perguntam, ei, João Batista mandou perguntar, porque comunicaram para ele que tem coisa errada. É tu mesmo que deveria de vir. Porque tem muita gente dizendo para ele que tu não é aquele que deveria vir. Porque ele está lá preso. E na mesma hora Jesus começa a curar coxos, aleijados. E diz assim, fala para João Batista o que vocês estão vendo. Fala para João Batista que os cegos estão enxergando, os coxos estão sendo curados, a palavra está sendo pregada aos pobres e aos cativos. Ei, volta lá para João Batista e diz assim, João Batista, volta para a palavra revelada, João Batista. Tu é o homem da revelação, João Batista, é o homem que recebeu a revelação de Deus. Para de olhar para o que o mundo está te comunicando, para de olhar para o que o Facebook está te comunicando, para de olhar que muitas coisas nas redes sociais estão colocando na sua cabeça, e volta para a palavra revelada de Deus. Ah, mas me revelaram lá. Não, porque já foi revelado aqui. Então a Bíblia me dá direito de julgar a profecia, sim, me dá direito, porque se a profecia não estiver na palavra revelada de Deus, é só palavra comunicada pelo homem, é doutrina de homem. Volta lá e avisa João Batista, aí, volta para a palavra revelada, João Batista. Volta para aquilo que o anjo revelou para o seu pai, para sua mãe. Volta para aquilo, João Batista. Nós temos que voltar para a palavra revelada de Deus. Os discípulos de Emaús receberam tanta revelações de Deus, mas de repente estão com dúvidas. Jesus morreu, e o mundo começou a comunicar para eles, ei, aquele que vocês esperavam, que era o Salvador, está lá, foi entregue, está morto, morreu. E estão dizendo que ressuscitou, mas isso aí. E Jesus volta do lado deles. E Jesus começa, o que vocês estão falando? É que eles comunicaram tanta coisa, estamos desanimados. E Jesus começa a revelar a palavra no coração dele. Ele volta à palavra revelada. Ele volta na lei e nos profetas. E ele vai trazendo essa palavra revelada. Ele vai trazendo e vai colocando no coração deles. E o coração deles volta a queimar. E volta a queimar. E de repente os olhos deles se abrem. Se abrem. Porque a palavra revelada tem poder de abrir os nossos olhos. Foi isso que aconteceu com Paulo. Quando ele tem encontro com Jesus, ele tem um encontro com a palavra encarnada. E a palavra encarnada abre os olhos dele. E ele volta para o propósito original de Deus. A reforma protestante foi justamente para trazer de volta a palavra revelada de Deus. Porque a palavra de Deus estava escondida. Sabe como é que os padres rezavam missa? De costa para o povo. Em latim. Muitas pessoas não sabiam nem falar a própria língua, sabiam falar em latim. Até que Deus levanta homens e traz a palavra revelada. E traduz a palavra revelada e coloca na mão do povo. Porque sem a palavra revelada o povo estava morto nos seus delitos e pecados. Estava apenas recebendo comunicações de homens. Comunicações a respeito da palavra não te salva. O que te salva, o que te liberta, é se essa palavra for revelada no seu coração. Para que ela enche o seu coração de fé. Tem uma passagem muito linda na Bíblia. E eu leio na versão Nova Bíblia Viva, em Atos 17:11, que diz assim: entretanto,
o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e examinaram dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam era verdade. Eu gosto dessa versão porque diz assim, ó, entretanto o povo de Bereia tinha a mente mais aberta. Eles tinham a mente aberta para se voltar para a palavra revelada, para conferir, para ver que se realmente aquilo que estava sendo comunicado era a palavra de Deus. Você tem conferido na sua Bíblia aquilo que você tem ouvido na internet, aquilo que você tem ouvido no Facebook, no TikTok, tudo que tem sido comunicado no seu coração, para ver se realmente é palavra revelada de Deus, ou é doutrina de homens, ou é interesse de homens, para dizer para você muitas vezes que está tudo bem. Mas só vai estar tudo bem quando essa palavra se revelar em nossos corações, a palavra revelada. Se eu perguntar para vocês qual é a parábola mais conhecida de Jesus, se eu perguntar para você qual a palavra mais conhecida, nós podemos dizer parábola do filho pródigo, a palavra do bom samaritano, muito pregada, muito cantada, todos conhecem essa parábola. Mas é a parábola mais importante. Qual é? Palavra do semeador. Por quê? Porque quando Jesus termina a parábola do semeador, ele diz assim, ó, se vocês não entenderem a parábola da palavra revelada, vocês não vão entender todas as outras parábolas. Porque a palavra do filho pródigo, ela fala do amor do pai. Ela fala que um filho que esqueceu de buscar o pai acima de todas as coisas e foi correr atrás das outras coisas. Mas quando ele descobriu que todas as coisas não conseguiram suprir as necessidades dele, que só o pai poderia suprir, ele volta correndo para o pai, arrependido, dizendo, pai, me perdoa, porque eu coloquei as outras coisas na sua frente, no seu lugar. E a parábola do bom samaritano fala que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. A parábola do filho pródigo fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as outras coisas. Primeiro mandamento de Deus, amar a Deus acima de todas as outras coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E a parábola do filho pródigo fala para você amar o seu próximo como a si mesmo. Mas se você não receber a palavra do semeador, não deixar com que essa palavra, a semente, entre no seu coração e revele essas coisas, você jamais vai amar a Deus acima de todas as coisas, e muito menos no próximo como a si mesmo. Porque a palavra que vai revelar isso no seu coração é a palavra que vai revelar, a semente que vai entrar no seu coração e vai frutificar, e você vai frutificar e vai saber que Deus tem que ser amado acima de todas as coisas. Ei, o irmão que está do seu lado aí, ele tem que ser amado como você ama a si mesmo. E mais tarde a palavra vai revelar que não é como a si mesmo, é como Jesus te amou. É como Jesus te amou. O capítulo 6 de João começa com alimentação de 5.000 pessoas. O capítulo 6 de João começa com a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E tem motivo para ter começado com a multiplicação dos pães. Tem motivo para Jesus começar, João começar a escrever esse capítulo falando das 5.000 pessoas, porque esse era o quarto sinal de Jesus. Dos 7 sinais que João fala, a multiplicação dos pães era o quarto sinal, que João fala que dos 7 milagres no seu evangelho, de sinais. Porque sinais, o que faz? Sinais apontam para algum lugar. Aponta.
Se você está vindo de carro, tem uma placa dizendo que tem uma curva lá na frente, você sabe que é um sinal que você tem que fazer uma curva. O objetivo do sinal é esse. Tem que estar apontando para alguma coisa. O final não é um fim em si mesmo. Se você olhar para o milagre e achar que o milagre é um final em si mesmo, você para no milagre. Mas se você olhar para o milagre e ver que é um sinal, você vai continuar caminhando. Porque o sinal vai te apontar para algum lugar. O sinal vai te apontar para alguma coisa. É o único milagre relatado nos 4 evangelhos. Jesus olha para a multidão. E temos que entender que ali Jesus começa a preparar o palco para a pregação do sermão do pão da vida, tá? Ali ele começa a preparar o palco e o coração das pessoas. Ali ele começa a afiar a espada. Tinha um motivo para fazer aquele milagre. Ele começa a afiar a espada, porque lá na frente ele pregaria um sermão, que ele sabia que muitos iriam abandonar. Que a espada seria tão afiada, iria cortar tão profundo aquelas pessoas, que eles iriam abandonar. Então ele olha para a multidão e diz assim: aonde compraremos pão para tanta gente? Mas a Bíblia fala que ele diz isso para Filipe, mas ele sabia o que ele ia fazer. Ele já sabe o que vai fazer. Sabia quando você dobra os joelhos para dobrar, Deus já sabe o que você vai pedir? A oração é uma aprovação para ver se realmente a palavra revelada está morando em nós. Porque tudo que nós pedimos no nome dele, ele vai fazer. Mas você só pode pedir algo em nome de Jesus se essa palavra for revelada no seu coração. Se a palavra dele for revelada no seu coração. Eu só posso dizer para alguém lá na de condições comprar algo no meu nome, se aquilo que eu penso, a pessoa também pensa. Eu não vou dizer para qualquer um ir lá na NAN de condições, ela pode chegar lá e dizer que é o nome do Vagnaldo assim embaixo. Não, eu tenho que saber. Eu posso dizer para o Luciano, vai lá, o que tu comprar, pedir lá, pode comprar no meu nome. Pedir no meu nome que eles vão te dar. Mas para isso, eu tenho que saber para quem que eu tenho que falar essas coisas. Eu não posso falar para qualquer um. E a palavra, a nossa oração, em nome de Jesus, não é uma senha, tá? Não é uma senha mágica que eu posso pedir qualquer coisa e no final, se eu botar em nome de Jesus, Deus tem que fazer. Não. Tem que estar em nome de Jesus, tem que estar de acordo com a palavra revelada de Jesus. Porque se não estiver de acordo, ele não vai fazer a vontade dele, porque ele só vai fazer a vontade dele na nossa vida se ela já foi feita no céu. Porque tudo que nós ligarmos na terra não vai ser ligado no céu, não, já terá sido ligado no céu. Então você vai ligar algo aqui que já foi ligado lá. Mas como é que você liga algo aqui que já foi ligado lá? Porque você sabe através da palavra revelada a vontade de Deus. Então tudo que você pedir dentro da vontade de Deus, pode ter certeza. Antes de você pedir, ele já sabe exatamente o que vai fazer. Filipe, onde é que vão dar comida para tanta essa gente? Mas eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu só quero ver o que é que Filipe vai responder. Filipe, mas nem 200 denários, 200 dias de serviço, daria para comprar pão para essa gente toda. Teria que botar as padarias lá da Palestina, tudo de plantão, 24 horas para fazer pão para aquela gente toda. Daqui a pouco chega André. Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, Jesus já tinha visto aquele menino ali antes deles. Jesus já sabia que ali tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e ele iria multiplicar aquilo dali para a multidão. Mas o que é isso para tanta gente, Jesus? O que é isso para tanta gente? Se a palavra estiver revelada no seu coração, você vai saber que tudo que você colocar na mão de Jesus, por mais difícil que seja, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer, sabe por quê? Porque Ele já sabe o que vai fazer. Ele vai fazer a vontade dele acontecer na sua vida, e pode ter certeza, por mais que seja diferente daquilo que você estava esperando, por mais que seja contra a sua vontade, eu quero dizer, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É boa porque ele tem coisas boas para você. É agradável porque ele tem uma paz que excede todo entendimento.
e é perfeita, porque Ele é perfeito. A vontade dEle vai ser sempre melhor do que a nossa vontade. Esse milagre serviu para preparar o palco para o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Só que a reação da multidão vai tipificar muitos que querem um Jesus que não exige nada dele. Muitos querem um Jesus a quem eles possam fazer suas petições egoístas. Quanta gente que vem pessoas que vêm atrás de Jesus para quê? Só para Jesus fazer o que eles querem fazer, mas mudança de vida não quer. Eu não quero um Jesus que exija nada de mim. Eu quero um Jesus que me dê pão nosso de cada dia. Deus me dê pão todo dia. Deus me dê essas coisas, mas querer que eu santifique o nome de Deus através da minha vida de santificação, querer que eu seja um sacrifício vivo, não. Eu quero um Jesus que dê o que eu quero, que faça o que eu peço, que faça a minha vontade. É um gênio da lâmpada. Eu esfrego, ele sai, faz quantos pedidos tu quer e eu já estou com a minha agenda cheia. Mas o Jesus que me chama para perdoar, orar pelos aqueles que me perseguem, um Jesus que me chama para dar outra face, um Jesus que me chama para mudar o meu modo de viver, mudar o meu modo de me comportar, o meu modo de se vestir, um Jesus que me chama para renunciar tantas coisas que a minha carne grita que quer, mas eu tenho que dizer, eu tenho que mortificar a minha carne, um Jesus que me chama para esmurrar o meu corpo, um Jesus que me chama para dizer não para o mundo. Muitos não querem, mas esse milagre serviu para peneirar aquela multidão, para mostrar o que estava escondido no coração deles. E nós vamos ver que antes do sermão Jesus anda sobre as águas. Jesus fica ali, ele multiplica os pães, a multidão sobra 12 cestos. É no primeiro ou no segundo que sobra 12 cestos? Eu sei que sobra 12 cestos. 12 cestos. Jesus junte para que nada se perca. E sobra 12 cestos. Ali Jesus deixou claro quem ele era. Ali eles lembraram que Moisés disse assim, no meio de vocês, Deus vai levantar uns profetas semelhantes a mim. E quando Jesus multiplica o pão, eles lembram de Moisés, do maná que caiu do céu. E quando sobra 12 cestos, com certeza eles lembraram das 12 tribos de Israel. Eles olham para Jesus e dizem assim, levantou-se um profeta semelhante a Moisés, vamos levantar o rei. Jesus foge. O reino dele não era desse mundo. O diabo já tinha oferecido para ele lá atrás, sem ele precisar passar para a cruz, ele disse que não. Ele não queria, o reino dele não era desse mundo. Então ele pega o seu discípulo e diz assim, pega esse barco e vão para outra margem. E ele vai para o monte orar. Ou seja, ele protege os discípulos. A multidão queria abraçar eles ali, já vão para outra margem. Os discípulos vão para outra margem. Ontem nós ouvimos uma pregação sobre isso. Fantástica. Que o barco é a nossa vida. O mar são as circunstâncias dessa vida. E a outra margem é o nosso destino, onde nós temos que chegar. E Jesus vê os seus discípulos no meio da tempestade, no meio do mar, pronto a afundar e morrer. E Jesus vem em direção a eles sobre as águas. Quando eles vejam, eles têm medo. Eles têm medo. João não fala, mas os outros evangelistas falam que Pedro olha e diz assim, se é tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz, vem, Pedro. E Pedro sai andando sobre as águas, e a gente sabe que começa a olhar para as circunstâncias, afunda Jesus, pede socorro, Jesus levanta ele e volta para o barco. Ou seja, Jesus não te chamou para... Jesus alguma vez pediu para Pedro sair do barco? Pedro só saiu porque queria sair. Ele disse, então vem, mas a nossa função não é sair do barco. Ei, permanece no barco, você tem um destino, porque Jesus está indo em direção ao barco. Jesus está indo para o barco, Ele quer atravessar com você dentro do barco, então permanece no barco. Deus não nos chamou para andar sobre as águas. Ele nos chamou para permanecer dentro do barco.
permaneça aqui, tá? Permaneça aqui, que você tem um destino. E é para esse lugar que Jesus quer te levar. Porque do outro lado vai ter um pão. Ele vai te oferecer um pão. Não para saciar a sua fome física, mas um pão que você vai comer e você nunca mais irá morrer. É um pão que vai prevalecer para a vida eterna. No versículo 25, Jesus começa o sermão do monte. No versículo 25, Jesus começa o sermão do pão da vida. Sabia que esse sermão, ele é mais importante do que o sermão do monte? Porque o sermão do monte fala o quê? O sermão do monte fala não das nossas características para entrar no reino de Deus, mas fala das características daqueles que já entraram no reino. Jesus começa a falar: os que entraram no reino são bem-aventurados. Vão amar os seus inimigos, vão orar pelos que os perseguem, vão dar outra face, vão perdoar 7 vezes 7. Ou seja, é uma característica que vai contra os valores desse mundo. Mas quando Jesus termina o sermão do monte, o que é que ele fala? Ele fala assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio as águas, veio o rio, veio os ventos, e ela não foi destruída. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante àquele que construiu sobre a areia. Veio as águas, veio os ventos, veio o rio, e foi grande a sua ruína. Ou seja, vai ter pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Isso vai só ser uma comunicação na sua mente. Mas vai ter um tipo de gente que essa palavra vai ser revelada no seu coração, e eles vão ser edificados sobre a rocha. E pode vir o que quiser, pode vir as circunstâncias, nós vamos chegar do outro lado, com certeza, porque a palavra revelada, ela muda os nossos corações. E nós aprendemos que a fé, ela não se mede. Como é que você mede a sua fé? Como é que você mede essa fé? É por peso? É por tamanho? Não. A fé se mede por perseverança. Porque quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará aqueles que irão perseverar em fé até o fim? Quando vier o Filho do Homem, vai encontrar aqueles que guardaram a fé, combateram o bom combate, terminaram a carreira e guardaram a fé? Porque é isso que vai fazer a diferença. Mas como eu guardo a fé? Alimentando a sua fé pela palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus revelada no seu coração. Enquanto você estiver ouvindo a palavra de Deus, o seu coração está sendo alimentado, a sua fé está sendo alimentada. Ei, é isso que vai fazer você perseverar até o fim, que vai fazer chegarmos no final e recebemos todas as promessas que Ele tem preparado para as nossas vidas. Mas o que é comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Será que Jesus estava falando sobre isso aqui? Será que era sobre esse memorial? Eu acredito que não era, porque a ceia não tinha sido instituída ainda. Ele não ia instituir algo tão poderoso para aquele bando de incrédulos. Era como jogar pérolas aos porcos. Era algo muito... Jesus não estava falando disso aqui. Porque quando o maná vinha no deserto, a Bíblia fala que eles não podiam guardar para outro dia, senão estragava. Eles tinham que colher todos os dias.
Todos os dias tinha um maná novo, todo dia ele tinha que se alimentar, todo dia ele tinha que colher o maná que caía do céu. Ei, você tem que se alimentar da palavra de Deus todos os dias? Ou você vem aqui, ouve uma palavra no domingo e passa o resto da semana ouvindo podridão, ouvindo coisas que parecem a palavra de Deus, mas é homens comunicando heresias, inverdades, coisas que não vão te edificar, só vão massagear o seu ego e vão dizer para você que está tudo bem. Não, cuidado. Adão recebeu uma palavra revelada, ele comunicou para Eva, e Eva caiu por causa dessa palavra comunicada. Porque se a palavra está sendo apenas comunicada no seu coração, você é um alvo fácil de Satanás. Porque se ele enganou Eva num lugar perfeito, Eva, que era perfeita, ele conseguiu enganar ela, como é que ele não vai fazer conosco hoje que vivemos num mundo que jaz no maligno, num lugar imperfeito, com as nossas mentes totalmente bombardeadas todos os dias por tantas coisas? Então quando Eva cai, automaticamente Adão cai junto com ela. Então recebe. Porque a palavra comunicada, ela tem poder de arrancar do coração a palavra revelada de Deus, se a gente não estiver ouvindo essa palavra todos os dias de nossas vidas. Quando todos abandonam Jesus, Jesus olha para os 12 e diz assim: ei, vocês também querem ir embora? Por muito tempo eu pensei que Pedro não entendeu e disse assim: nós vamos te seguir de qualquer jeito, não estamos entendendo nada, mas tu tem palavra de vida eterna, vamos te seguir. Não, mas Pedro entendeu. Pedro entendeu exatamente o que Jesus estava falando. E os outros discípulos também entenderam. Os outros discípulos, com exceção de um, mas porque ali no meio tinha João, que era um teólogo. O João, que quando começou a escrever esse livro, ele disse assim, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Ei, ele está falando que nós temos o seu sangue e a sua carne, é a palavra de Deus encarnada entre nós, é isso que vai nos alimentar, é isso que vai encher o nosso coração de fé, é isso que vai fazer nós perseverarmos até o fim, porque a palavra se fez carne. Ele está falando da palavra dele. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no ponto da divisão de alma e espírito, juntas de medula, e julga pensamento e coração. Aquele dia, julga pensamento e a intenção do coração. Aquela palavra julgou a intenção do coração daquelas pessoas que estavam atrás de Jesus apenas por causa do pão que alimentou o corpo físico deles. Jesus disse: vocês vieram atrás de mim não foi por causa do milagre, né? Não foi por causa do sinal que apontava para quem eu era. Vocês vieram atrás de mim porque comeram o pão e se saciaram. Mas eu quero dizer para vocês, eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e do meu sangue não terá vida em si mesmo. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, hoje nós estamos aqui, nós vamos participar de um memorial. Esse memorial nos lembra do que está escrito na palavra de Deus. Esse memorial nos lembra o que a palavra revelada, para que a palavra revelada nos aponta. Esse memorial não são doutrina de homens. Não foi comunicada por algum outro livro que nós lemos. Porque tem muitos livros aí comunicando alguma coisa. Mas se não tiver base na palavra revelada, irmão. Esse memorial nos lembra que Deus escreveu algo para nós. Deus nos escreveu, deixou uma carta de amor para nós. Deixou um manual de fé para nós.
para nós caminharmos em santidade, sim, caminharmos em santidade. Porque nós temos que entender que a gente não é só salvo. Nós somos perdoados e livres. Livres. Para não correr atrás de qualquer vento de doutrina. Tem muito vento de doutrina aí. Mas nós temos a nossa palavra revelada. É isso que vai fazer a diferença. Façam como os bereanos. Olhem na palavra de Deus e vejam se realmente aquilo que você está ouvindo tem base nessa palavra. Porque se não tiver base, recuse. Tem muitas forças opositoras contra a palavra de Deus. Satanás, a nossa carne e o mundo. Eles vão se opor com todas as forças. Para que o Espírito Santo não nos revele isso em nossos corações. Mas se Ele revelar, nós vamos nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus afiou sua espada no milagre da multiplicação dos pães. Depois Ele cortou aquela multidão. E a espada, ela era mais cortante, mais afiada que uma lâmina de 2 gumes. E ela entrou na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e revelou que tinha uma multidão que estava caminhando atrás dele, apenas por interesse próprio. Uma multidão caminhando atrás de Jesus com motivações erradas, porque a palavra, ela revela, ela julga aquilo que nós estamos pensando a respeito daquilo que nós estamos ouvindo, e aquilo que está nos motivando a vir aqui. Que Jesus não olha para aquilo que você faz, Ele olha por que você está fazendo isso. Por que você está fazendo isso? Jesus, estão pregando no teu nome aí, estão expulsando demônio no teu nome. Jesus assim, deixa eles fazer o que eles estão fazendo, convém que a palavra seja pregada. Não importa a motivação deles, mas um dia eles vão estar diante de mim, e eles vão dizer, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, e assim, eu não conheço vocês, porque a motivação de vocês era errada. Vocês quiseram ser conhecidos pelas pessoas, né? Não importa que as pessoas me conheçam, eu não estou preocupado quem vai me conhecer, quantas pessoas vão me conhecer. E também não se preocupe com isso. Se preocupe. Se um dia você vai dizer você vai estar diante dele e vai dizer, vinde bendito dos meus pais, porque eu vos conheço. Eu vos conheço. Eu vos conheço porque vocês ouviram a minha palavra e praticaram a minha palavra. Porque ela se revelou aos corações de vocês. Amém? Gostaria de chamar a banda aqui em cima. Nós estaremos participando da ceia do Senhor. Não participe sem antes se examinar. Sabe? Examinar as suas motivações, examinar a sua vida. Mas examine e pense, Senhor, onde eu estou falhando, onde eu estou errando. Examine e participe, tá? Porque você tem um advogado no céu que é justo para perdoar todos os pecados de um coração arrependido. Examine-se diante de Deus. Enquanto eu chamo aqueles irmãos que vão distribuir a ceia, vocês recebam o cálice e vamos esperar para participar do pão e do suco todos juntos. Amém? Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti, como moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim.
aquilo que Ele sofreu, nós somos sarados por aquilo que Ele sofreu por nós. O afastamento do Pai, quando Ele olha para o Pai e diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai deve ter dito: te desamparei, meu filho, para não ter que desamparar todos aqueles por qual você está morrendo. Todos aqueles. Então, na noite em que ele foi traído, irmãos, não foi na noite que ele estava entrando em Jerusalém e todos gritando: Hosana, que vem em nome do Senhor. Não, foi na noite em que ele foi traído. Foi na noite que ele lavou os pés do traidor. Foi nesta noite que ele tomou o pão. Ele olhou para aquele pão e deu graças a Deus. E vocês querem entender uma coisa? Quando ele olhou para aquele pão, ele viu o seu corpo partido na cruz. Ele olhou para aquele pão, ele viu o seu corpo afligido pelos açoites, afligido pela coroa de espinho, afligido pela lança, afligido por tudo aquilo que os homens infligiram contra ele, sem dó e sem piedade. Ele olhou e viu e disse: obrigado. Ele partiu o pão e disse: obrigado, porque o Senhor se agradou moer o meu corpo em favor deles. Você consegue entender isso, irmãos? O pai olhar para o filho, se agradar do filho sendo moído em favor de cada um de nós pecadores. Ele pegou aquele pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Do mesmo modo, ele pegou o cálice. E quando ele pegou o cálice, sabe o que ele fez? Ele olhou para aquele cálice e ele viu o seu sangue sendo derramado. E ele agradeceu novamente ao Pai. Obrigado, Pai. Porque não é o sangue deles que está sendo derramado, é o meu sangue em favor de todos eles. Este sangue é o sangue. Este cálice representa a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Não é no sangue de animais. Não, é no meu sangue. O sangue da nova aliança. Sim, Pai. Hoje nós estamos fazendo uma nova aliança. E Ele fez essa nova aliança para que hoje nós nos reuníssemos aqui, 2000 anos depois, e lembrássemos que essa nova aliança já estava no plano de Deus antes da fundação do mundo. Porque o sangue de animais não eram suficientes, mas o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado. Todo pecado. O sangue dele é suficiente para nos purificar de todo o mal que cometemos. De todos aqueles que iremos cometer, não só o mal que cometemos, mas o bem que deixamos de fazer. Sim, quantas coisas boas deixamos de fazer essa semana? Quantas coisas boas deixamos de fazer para as pessoas que estão precisando? E a Bíblia diz: se nós soubermos fazer o bem e não fizemos, nós estamos pecando. Então todos aqui pecaram. Mas estamos aqui para lembrar, nos examinar, dizer obrigado, Senhor, pelo seu corpo partido e o sangue derramado em favor de todos nós. Todos podem participar.
não fomos só perdoados, nós fomos livres. Nós fomos livres. Livres do quê? Do escrito de dívida que tinha contra nós. Existia um escrito de dívida. Jesus falou: o reino dos céus é semelhante a um homem que devia uma grande dívida para um rei. E ele chegou diante do rei e não tinha como pagar a dívida. E o rei disse: então nós vamos vender a sua família para te pagar essa dívida. E ele disse assim: tem paciência comigo, tem paciência que eu vou te pagar. Mas o rei viu que aquele homem não teria condições de pagar a dívida, e ele perdoou a dívida. Ei, Jesus te perdoou. Você é livre. Não viva com um senso de culpa. Tem pessoas que sabem que Jesus perdoou, mas tem dificuldade em se perdoar. Se Ele te perdoou, está perdoado. Não viva com esse senso de culpa. Não fica dizendo: Senhor, tem misericórdia. Não, porque a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Todas as manhãs. Ele tem paciência com você. Ele tem paciência. João 1, capítulo 7, 1 João 1, capítulo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ei, não importa o que você fez. Quer puxar minha ficha? Pode puxar. Pode puxar minha ficha, irmão. O sangue de Jesus já purificou. Você não vai enxergar mais nada. E não importa o quanto que o tentador vem e diga assim: ei, eu conheço a tua ficha. Você mas Jesus também conhece. E Ele purificou com o seu sangue. Ele me lavou. Eu não tenho mais culpa. Eu estou livre da culpa dos meus pecados. Colossenses 2:13, para terminar. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. Ele removeu, pregando na cruz. Aleluia! Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Ele nos perdoou, somos livres, vamos permanecer em santidade, porque Ele está nos levando para o outro lado. Ele nos deu um pão que permanece para a vida eterna. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Mais alto